Olá, seja bem-vinda ao podcast Você Pode Mais. Aquele podcast que traz para você histórias incríveis de pessoas que se superaram, que foram além, pessoas que descobriram que podiam muito mais, inclusive descobriram que podiam descobrir a própria identidade. E para falar disso, ninguém melhor do que a Alessandra Vasques, mais conhecida como Ale Vasques. Ela é escritora, advogada de formação, mas é uma especialista em autoconhecimento por vocação. Ela é mãe de 3 filhos, é casada com o Eduardo e é autora desses 2 livros incríveis. Ale, obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar Nossa, aqui. estou muito feliz porque a Ale tem esse livro que é Identidade, qual é a sua? Esse livro é a sua identidade, inclusive, né? Porque esse livro é Exato. um divisor de águas. E também tem um livro que tem outros autores juntos, que é o Seja Imperfeito. Sim. Temos muito para conversar, muito para saber. Eu quero primeiro, Ale, entender assim, como é que começou essa descoberta? Você lá no direito, como é que você virou essa chave para o autoconhecimento? Um cliente problemático? Não. Eu digo quem me levou pro autoconhecimento foi o trabalho voluntário que eu faço há mais de 20 anos. Uau. E dentro do meu grupo eu fui convidada a dar aula sobre crescimento pessoal. Eu falei, Hã? oi? Mas Código Civil, talvez? vamos lá, deixa eu entender o que, que é isso. E foi tudo muito fluido, né? Muito, não tinha uma metodologia. E aí comecei a estudar, eu sempre fui muito curiosa. E através desses estudos eu comecei a dar aula, mas o que, que aconteceu? Quando você vai falar sobre autoconhecimento, para você ensinar autoconhecimento, você precisa vivenciá-lo, Se né? conhecer, né? Porque senão acontece um pouco da falta de congruência, né? Aquilo que eu estava ali falando para eles, eu estava fazendo. É fácil falar, mas será que eu consigo viver isso? E foi ali talvez a grande chave que eu olhei e falei, poxa, é um caminho muito possibilitador, mas ele é incômodo. E por vezes bem incômodo. Mas então eu comecei, foi junto, né? Eu comecei a ensinar, aprender para ensinar, e foi onde eu me descobri, porque eu falei, é um caminho que não tem uma linha de chegada, né? Ele é fluido, ele tem altos e baixos, ele tem luz e sombra, e isso me fascinou no autoconhecimento. E confesso que foi a grande decisão aí da minha vida em trabalhar com isso. E você deve ter virado uma grande devoradora de autores, de pessoas assim que já tinham uma jornada nessa área. Sim, comecei a estudar bastante. Eu sempre fui apaixonada por livros, né? E estudar e ler e vivenciar tudo isso foi assim algo muito, foi, eu acho que um caminho que eu escolhi para minha vida, né? Por mais que eu tenha me formado em direito, mas não era aquilo, né? Então, quando eu falei assim, nossa, existe coisas interessantes aí nesse mundo do autoconhecimento. E quanto mais você estudava e mais descobria, mais se descobria, mais você gostava do tema. Sim, com certeza. Você vai se aprofundando, né? E você vai vendo, olha, Eu tem me coisa identifico, isso boa. aqui é bom. E aí, Exato. então, o mundo perdeu uma advogada, né? Perdeu, perdeu, Perdeu perdeu. e ganhou uma escritora. E aí, Ale, você tem um momento ali na faixa dos 40 anos que você deu uma. Descobriu o meu propósito. Que momento foi esse? Eu brinco que tem mulheres que têm um pouco de resistência, né? Nos 40. Eu amei fazer 40 anos. Fiz uma grande festa. Curtiu? Estava feliz da Hashtag eu fui, eu vida. tava. Feliz da vida, maturidade. E foi justamente na mesma época onde eu conheci a programação neurolinguística. Fui saltar de paraquedas. Ah, um programinha leve, uma coisinha light. Depois de ter mergulhado com o tubarão, eu resolvi saltar de paraquedas. Ale Aventureira. Isso, aí encontrei lá o meu instrutor falando sobre a empresa de desenvolvimento pessoal, humano e de treinamentos, justamente na mesma cidade. A empresa era na mesma cidade que eu morava. Eu estava em Que, Boituva, e olha, você de e Santos, eu de né? Santos, e não sabia que existia uma metodologia específica para aquilo que eu fazia de forma intuitiva e voluntária. E foi quando eu conheci a PNL, e eu falo que foi o grande divisor de águas na minha vida, porque eu falei, olha, existe um método muito competente, um método Validado. possibilitador em relação àquilo que eu acredito, que fazia muito sentido para minha vida, e foi aí que eu comecei a estudar a PNL, e aí mudou totalmente o rumo da minha trajetória, né? Porque aí você começou a usar essa metodologia da PNL, começou a usar
nos seus trabalhos, nas suas mentorias, nas suas consultorias, palestras. Na verdade, a mentoria, a palestra veio Veio de bem bem depois, depois? porque a Ah, ideia era eu usar esse conhecimento que eu tinha, no eu trabalho queria no meu voluntário. trabalho voluntário, porque até Você então estava, era assim, isso. bem modesta, né, "Vou usar aqui com esse Sim, grupo". exatamente, era essa a ideia. E foi muito bacana, porque quanto mais você estuda, mais você sabe que você tem que estudar, né? Você se depara com novos desafios e novos conhecimentos. Eu costumo dizer que quando você quer, quando você tem os olhos querendo ver, qualquer um pode ser seu professor, né? Uau! E eu fiquei muito disponível, disposta a aprender, com muita humildade de saber que, olha, tem essas possibilidades, né? Como é que você pode aplicar isso na sua vida? E foi algo assim muito transformador. E desse processo de descobrir a neurolinguística para falar assim: "Eu vou escrever um livro". Como é que aconteceu o livro, assim, no meio disso? Vou te contar uma história. A Lê muito inquieta, mente acelerada e, Percebemos, né, né? mergulhos com tubarões e tal, Né? bem Aquela inquieta. coisa bem. E aí eu li um livro que sugeria que eu fizesse meditação. Aí eu falei, então, Só que não. não vai dar, gente. Como que minha mente vai meditar? E olha que engraçado, né? Quando eu silenciei, eu pude ouvir a minha alma. E nesse exato momento de meditação, eu ouvi, você vai escrever um livro. Eu falei, eu? seis Oi? horas da manhã, Hã? conversando comigo mesma. E aí eu falei, vou contar pro Edu, né? Achando que lá vem a Alessandra e suas invenções. E aí ele foi e falou, nossa, que bacana, legal. Eu Te falei, encorajou. meu Deus, vou ter que realmente Agora eu vou ter que fazer um escrever. Agora livro. E agora? O agora que não que eu tem volta. faço? Porque eu não faço a mínima ideia. Como escreve um Como livro? começa? Então começou um processo de estudar muito mais o autoconhecimento, de estudar como o mundo editorial, né, quais eram os próximos passos que eu precisava dar para que um livro se tornasse real. E eu confesso que foi um processo muito é um grande desafio, porque você tem que olhar para dentro, você tem que saber como comunicar, e lógico, aí tem 20 anos de experiência, né, lidando com pessoas, mas você tem que pegar pontos em que o que vai fazer sentido para o leitor? Porque esse livro não é sobre mim, é Uhum. sobre quem está lendo, Não é uma não é biografia, uma né. biografia. Mas foi muito prazeroso vivenciar esse processo e ter esse livro. Eu tenho muito orgulho de falar, caramba, eu consegui, Meu eu bebê. fiz, né? E ele já gerou tantos benefícios, porque a ideia inicial era entregar para os meus No seu assistidos. grupo, era um livro, assim, para rodar ali, né. Não dava tempo de eu falar tudo, aí eu falei, vou escrever um livro e vou falar, lê esse livro, vai te É ajudar. igual o manual da empresa, né, então você lê em É casa, aí você isso, dá continua e você lê tempo, lá. essa era a ideia. E uma grande amiga estava passando por um processo, eu falei, nossa, tá tudo no meu livro. Pô, você aceita ler meu livro? Tá com as anotações da editora, o livro ainda não tinha sido publicado. E o livro que era para ser entregue para os assistidos do meu grupo ocupou o oitavo lugar da Amazon, um dos mais vendidos, na pré-estreia, Como isso aconteceu? justamente pelo depoimento genuíno dela, que ela disse que estava passando por um processo e na metade do livro ela já tinha se curado. Ela foi a sua grande propagandista. Eu falo que foi a madrinha do livro, totalmente, Obrigada, amiga. total pam, né? A madrinha do É, livro. E foi algo. Eu acho que quando você faz algo de forma muito genuína, porque assim, eu não escrevi um livro para ganhar dinheiro. Se você tem essa eu acho que você falou a ideia, chave aí, não, você não não pensou vai. nisso, Você você não pensou em vai. ajudar. Você não vai por esse caminho, você não vai se dar bem. Não, não é o caminho. Mas era a ideia de contribuir, né? A palavra contribuição ela está muito presente na minha vida. Eu acredito que eu encontrei a minha missão em relação a isso, né? O benefício não é só sobre mim, porque isso é pouco. O que eu posso fazer para que mais pessoas também tenham esse benefício, esse olhar? E foi de forma muito genuína que ela fez um depoimento e o livro tomou outras proporções e graças a ele, né, muitas coisas mudaram na minha vida e E veio aí mentoria, foi uma chama, palestras. né, que daí te incendiou, te Exatamente, abriu um porque universo. sim, os depoimentos que eu recebo em relação ao livro é algo assim, falo, meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser instrumento, né? Porque a ideia do livro quando você vem com um título, uma pergunta, eu não venho com verdades absolutas. Eu coloco aqui o que fez sentido para mim. Lê e vê se faz sentido para você. A gente estava até conversando antes que quando você no jornalismo vê um título de uma matéria que tem uma pergunta,
Não é bom, não é positivo, você não deve fazer isso, porque a pergunta vai dizer que a matéria não vai responder a questão. Agora, num livro é maravilhoso, porque significa Sim. assim, você vai ter que descobrir essa resposta. E autonomia, né, Jana? É. Eu defendo muito isso, a autonomia do ser humano, Autorresponsabilidade, você fala muito, né? autorresponsabilidade. Eu acho que eu gosto de usar a palavra apropriar-se. Você se apropriar de quem você é. E a ideia do livro é essa, de você se olhar, ter coragem de se enxergar, sendo luz e sombra e assumir a sua verdadeira identidade. E eu fico pensando que é uma chave para quem está nos assistindo. Muita gente fala assim, eu quero escrever um livro, plantar uma árvore, não sei o quê, né? Tem aquela bucket list. Mas o que que é interessante? Para você escrever o livro, você fez o que pouca gente está disposta a fazer, que é, então, peraí, deixa eu entender o processo. Aí você foi estudar mais ainda um assunto que você já dominava e foi estudar como é que era o processo editorial, né? Como se publicava o livro, como é que você ia fazer esse processo. Então você não se acomodou no seu saber, né? Você falou assim, eu tenho que me cercar demais. Quanto mais a gente estuda, eu acho que a gente se cerca dessa humildade de reconhecer que eu posso ter um conhecimento, mas tem gente que sabe mais do que eu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me juntar aos bons. E ali vai ter algum conhecimento que eu não tenho e que vai ser interessante para o que eu quero entregar. Porque eu acredito muito que se você se propõe a fazer algo, não queira fazer mais ou menos, não, Faça com sabe? excelência, né? Morno. O bom não é o bom comparado ao outro, é comparado ao que você. Você vai estar satisfeita com a sua entrega? Você não acha, por exemplo, se eu tivesse simplesmente, vou sentar e escrever um livro porque eu acho que eu sei, será que seria tão bom quanto procurar uma editora competente, procurar profissionais que me orientassem em como produzir um livro? Então, essa é a entrega, a melhor entrega que eu poderia fazer, né? Porque senão, deixa para lá. Não valia a pena. Não, exato. E como que você fez aí, entrando para a parte prática, assim, para quem tem um sonho de escrever algo? Como é que você fez isso? Porque você tem 3 filhos, tem uma casa, né? A CEO da sua casa, gerencia sua casa, tem sua família, né? Seu esposo, sua rotina, seu trabalho. Como é que você fez para encaixar assim, agora eu tenho que parar para escrever um livro? Porque a gente tem uma visão assim meio utópica, né? Que a pessoa vai lá para uma casa de campo, ficar sentada sozinha com um chá, um café, tomando e escrevendo um livro. Foi Nossa, assim? eu fui para essa cena agora, adoraria. Foi assim que você escreveu, Ale? Só que não, né? Na verdade, assim, lógico, eu tenho o benefício de ter uma rede de apoio fundamental que me ajudou nesse processo, né? O entendimento das crianças quando tomei a decisão, o entendimento do Edu, da minha mãe, que me salva em tudo que eu me proponho a fazer. Mas existe também a questão da disciplina, né? Se você se prontificou a fazer, você vai ter que ir lá naquele horário. Mas aí daqui a pouco dava o horário, fala, tem que buscar a criança na escola. E Parava. sim, e tem que fazer. Porque se você esperar as condições perfeitas, ela não vai chegar. E aí você não vai fazer. Porque você sempre vai estar procurando o momento ideal. E eu acredito que o momento ideal é agora, quando você decide. Uau, o poder da decisão, né? Desse- uma, Decidi, vou fazer. uma decisão muda tudo. E mudou. E tem mudado a vida de muitas pessoas. Sim, E aí, exato. nesse processo, assim, de entender como é que a gente constrói a nossa identidade, você com certeza identificou o que são os maiores sabotadores. E o que as pessoas fazem? Para quem está nos acompanhando, pensa assim: ih, eu faço isso aí. Isso aí que eu faço. O que as pessoas fazem para não se reconhecer? Quando eu mostrei o título para um amigo meu, ele falou assim: Você me fez pensar. Olha que louco, né? Quando, identidade, qual é a sua? Quem é que para pensar sobre Quem isso? eu sou? Primeiro, que eu não gosto de tratar o autoconhecimento como algo muito intangível. Uhum. Ele é algo possível, sim, né? E quando a gente fala sobre identidade, e a gente vem de uma criação muito limitada, certinha, não questione, é assim porque é assim, Machista. machista. E a questão eu penso assim: qual é teu medo? Porque eu penso que o medo é o grande empecilho para as pessoas reconhecer algumas coisas. Elas têm medo de ser julgadas, elas têm medo do que elas podem encontrar, elas têm medo da falha. Então, assim, são vários medos que faz com que você acabe deixa assim mesmo. Ah, não vou fazer. Ah, não. É. O que que vão pensar?
A comparação é o medo também, né? Medo de eu me Sim, comparar e talvez perceber que eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era, né? Pode ser até uma surpresa. Falar assim, opa, peraí, eu me achava sim, incrível, mas peraí, eu não sou. mas eu Talvez eu não, não seja tão incrível assim. mas eu acho que a comparação ela é muito frustrante, porque sempre vai ter gente melhor que você. Sempre é. Então eu acho que a gente tem que se comparar com o que a gente era ontem. Cabe a mim fazer o meu melhor com o que eu tenho neste momento. Então, quando você tem essa clareza, essa consciência, você se apropria muito de quem você é, respeita o que faz sentido para você. E eu digo assim, não se compara, se inspira. Muito Poxa, o que que ela melhor. tem É. de legal que eu posso acrescentar na minha vida? Poxa, ela é uma pessoa que isso nela me chama atenção. Poxa, eu posso trazer isso para o meu mapa, né? Como a gente chama na PNL. E quando você tem esse olhar mais, digamos, inteligente da situação, você não se frustra com o sucesso do outro. É a história de você querer comparar palco e bastidor. Pô, o que que aquela pessoa já percorreu para estar onde Tá está? ali. É, Mas você está disposto a pagar o preço que ela pagou? É isso, as pessoas só querem o bônus. O ônus ninguém ninguém quer. quer. Ninguém quer seguir aquele caminho, só quer a Exato, chegada. exatamente. Então, isso é ruim, porque ela sempre vai se frustrar. E é interessante porque nos bastidores a gente estava falando de redes sociais e nas redes sociais a gente tem muito disso, né? Você olha alguém numa rede social, você tem um corte ali, né? Como um Exato. corte de podcast, você tem um pedaço, mas você não tem a realidade da pessoa toda. E aí isso dá muito espaço para julgamentos equivocados, para interpretações equivocadas. Às vezes a pessoa olha um cenário e fala assim: ah, para você é fácil, sua Sim. vida é fácil. Aqui é uma fofoca, gente. É, bora, Eu bora. vou Só, contar. só para nós aqui, não Mari, espalha não. nossa, como que Nossa é? cupida, Nossa nossa. cupida foi quem nos apresentou. Um dia eu estava fazendo uma massagem com ela e depois eu saí e falei sobre o poder do autocuidado, você fazer uma massagem, a importância do profissional que você escolhe e tal. E aí eu recebi uma mensagenzinha, quase nunca isso acontece comigo, tá? Mas a pessoa colocou, para quem tem dinheiro fica fácil ter esse tipo de autocuidado. Aí eu respirei fundo. Eu falei, realmente é bem mais fácil para quem tem dinheiro. E é bom ter dinheiro, tá? Diga-se de passagem. As pessoas têm umas crenças, né? Que, É, como se nossa, fosse quem tem. errado, né? Não, não é. Até porque trabalhamos muito para isso. E não tem problema algum. Mas eu falei para ela: o tempo que você está me perdendo aqui, me mandando essa mensagem, você podia estar trabalhando, fazendo alguma coisa, gerando grana para você poder pagar o seu A autocuidado sua com a sua massagem. massagem. Entende? Então, Sensacional. olha É. que loucura. As pessoas, elas perdem o tempo dela para querer invalidar o que o outro faz. Porque pode ter gente que não gosta de massagem, mas eu gosto, e se eu estou na minha rede social dando dicas daquilo que faz sentido para mim, então você vê que a pessoa não se conhece, né? Porque a pessoa não se respeita. E aí ela faz isso com o outro, né? De Ela não uma respeita forma. o outro. Sempre tem a ver, assim, eu trato o outro, fala muito sobre mim, né? Como eu trato o Exatamente. outro. Eu vejo isso dos haters, né? Que são as pessoas que têm tanto ódio na internet. Sim. É claro que tem muita tristeza, muita frustração por trás de um comentário ruim, porque a pessoa podia estar olhando o outro e se inspirando e falando assim, vou chegar lá também, eu vou também Eu fazer vou minha me massagem. permitir fazer É, isso. eu Eu falo vou assim, batalhar. hoje eu não posso ainda pagar, mas ó, a primeira coisa que eu vou fazer vai estar na minha listinha, massagem, eu vou colocar na minha agenda Mas ela prefere ser vitimista. Ela vitimista. prefere, você tem êxito e eu não. E ela quer que eu me sinta culpada ainda por isso. Ela tinha essa Desculpa, pretensão. imagina você respondendo Não. assim, desculpa, eu não, Ai, nossa, eu não ai, podia ter eu não feito devia ter isso. falado Eu não isso. devia ter feito massagem. Me desculpa, eu não vou me Então, cuidar mais por causa é, disso. é umas coisas muito loucas que você fala para você ver como que as pessoas não entendem. E eu afirmo sempre, o autoconhecimento é um processo de cura. Você começa a se curar de algumas coisas, de algumas feridas que você tem que você fala, para que eu carrego isso mesmo? Sabe? E você vai vivendo a vida de uma forma mais possibilitadora, você vai tendo um olhar mais empático para o outro, mesmo que o outro pense diferente sobre você, né? Hoje em dia a gente vê muito essa discrepância, né? A não tolerância com quem pensa de forma diferente. Nossa, é uma coisa assustadora. E principalmente a internet potencializa isso, né? Sim, sim. Porque antigamente o que que tinha? Um caderno que passava na sala de aula, né? Que você punha seu gosto lá. Cor, amarelo, não sei o quê. Aí esse caderno rodava e todo mundo ficava sabendo o que que você gostava. Era só. Agora a Isso. internet potencializa, então
a admiração, mas a crítica, o ódio também tá ali junto, tá tudo Sim, misturado. sim. Você sabe que me lembrou uma história? O meu filho caçula, uma vez ele chegou no carro, fui buscá-lo na escola e ele estava muito bravo. E aí ele não conversava, e estava bravo, e foi almoçar e bravo, e eu tentando arrancar dele alguma coisa, até que eu consegui. Aí ele falou assim, foi contar a história, falou, ó, tinha uma menina lá e ela tirou a nota ótima e ficava reclamando, chorou porque a nota dela não foi a que ela esperava. Imagina, mãe, uma nota ótima que ela tirou quase total, de 10 tirou 9,5 e estava chorando. Imagina e tal. Eu falei assim, você tirou quanto? Sei lá, ele tinha tirado um 7. E eu não estava chorando. Eu falei, sei. Eu falei, filho, sabe o que você está sentindo? Você sabe o que você está sentindo? Ele falou, raiva. Eu falei, e inveja também. Porque você está indignado, como é que ela pôde chorar tirando 9,5 e você com 7 você estava de boa? É isso Você está mesmo. com inveja porque você fala assim, eu com 9,5 eu estava pulando de alegria. Sim, Então você sentiu assim, inveja dela. Aí eu falei assim, então vamos tirar esse sentimento que é tão ruim para ela tirar 9,5, talvez ela seja aquela menina que ela sempre tem que tirar 10, ela se cobra. Olha que sofrimento para ela tirar um 9,5 foi difícil. foi, é a realidade, né? É É, a visão que a gente tem de cada coisa. Eu falo que quando você tem uma percepção, você está vendo a sua vida daí, eu estou vendo daqui, ela é repleta das coisas que fazem sentido para mim. E aquilo para mim pode ser muito importante, que para você pode passar desapercebido. Por isso que eu digo que quando a gente entende isso, a gente tem um olhar mais empático para o outro, para falar assim, tudo bem, você tem o direito de pensar assim. e sabe o que é interessante? Aí eu fiz com ele, eu falei, vamos fazer uma oração? Vamos pedir para tirar esse sentimento tão ruim que é a inveja? É tão ruim sentir inveja? Vamos pedir a Deus para tirar esse seu coração. E ele era pequeno, né? Aí ele, né, pôs as mãozinhas, fez a oração, achei bonitinho e ficou em paz. Porque essa coisa do autoconhecimento, de você saber o que você está sentindo. Perfeito, isso. Eu falo muito isso com as crianças. Nomeie o que você está sentindo. É sobre o sentir. Não quer dizer que você não vai sentir raiva, não quer dizer que você não vai sentir inveja, mas o que você vai fazer com o que você está sentindo? Isso muda tudo, né? Porque não adianta. E mesmo assim, né? Ah, porque eu tenho autoconhecimento, eu sei. Não, imagina, eu sinto raiva, eu fico brava. Você não Só virou que, um anjo, né? mas de forma. E eu também acho que não tenho essa pretensão, não. Não é muito Não meu está nesse perfil. esse Não, objetivo. não. Mas é você entender melhor o que você vai fazer com tudo aquilo. Aquilo precisa ser extremamente ruidoso, aquilo precisa ser como uma forma de ataque para o outro. Como é que você pode melhorar isso que você está sentindo? Isso é autoconhecimento. Olha, você deu tantas chaves aqui, eu vou até recapitular. Primeiro, se preparar para aquilo que você se dispõe a fazer, que foi o que Sim, você fez para construir o livro. O outro é não se deixar vencer pelo medo, sim, de forma né? nenhuma. Mas vencer o medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. E com atitude, né? Que é a ação. É você falar, tá bom, agora o que que eu tenho que fazer para isso virar uma realidade? E não ficar vendo tudo que pode dar errado. Parece que tem gente que para cada solução tem um problema. Tem muita. Né? Você dá uma solução, a pessoa fala, mas isso é ideia. Dá até preguiça, gente. Aí eu falo assim, né? Na PNL a gente não usa erros, não existem erros, existem resultados daquela ação que você tomou ou deixou de tomar. E aí eu uso até como pilar da minha mentoria, né? Intenção, ação e transformação. Você tem a intenção, aí você tem que partir para a ação para então encontrar a transformação que você quer. Mas isso você tem que agir. A ação, ela é fundamental. Porque é mais fácil. Eu sei que é mais cômodo, né? A zona de conforto. Aqui eu domino, aqui eu entendo, aqui tá bom. Mas nada acontece de novo aí, É onde nada acontece. né? Então, eu acho uma vida muito morna, muito. E Ale, tem uma coisa assim que muita gente fala assim, eu quero mudar. Mas você quer mesmo mudar? Porque eu vejo muita gente que quer, eu queria ser mais assim, mais assado. Mas será que você quer mesmo? O que você está fazendo para isso acontecer, É, né? porque parece que a gente gosta só de falar que quer, mas não faz nada para acontecer, né? Ela fala para ver se ela realmente acredita. Uma vez me perguntaram: as pessoas mudam? E eu respondi: só as dispostas. Uau, essa frase é ótima. É, Só só as as dispostas. dispostas. Tem que estar disposta. Então você que está nos acompanhando, você está assim, eu não consigo mudar. Será que você está disposta a mudar? Na psicanálise tem uma frase que fala assim, antes de propor uma mudança a alguém, descubra se a pessoa de fato quer mudar. Sim. Porque a gente fala assim, eu queria tanto que meu marido fosse mais isso.
Mas será que ele quer ser assim? Você não muda, primeiro que você não Você muda não o muda outro. ninguém. Mas será que ele quer? Porque se ele não quiser, você vai continuar querendo a vida inteira. Vai Você vai passar passar a vida querendo. querendo e E frustrada, né? Porque você frustrada. não vai alcançar o que você quer. Exato. É o querer do outro, não A existe. gente não pode interferir no querer do outro, Não, né? eu defendo muito o livre-arbítrio, eu defendo muito o divino do outro. Eu prezo muito pela autonomia, né? Eu falo que tem um dos meus capítulos preferidos é essa autonomia emocional, de você realmente saber quem você é, respeitar quem você é e se fazer respeitar, né? Tem uma passagem que uma pessoa reclamou, ah, você viu que fulano falou desse jeito comigo? Aí eu olhei e falei, você acha que essa pessoa falaria dessa forma comigo? Aí ela falou assim: com você não. Eu falei: porque eu não ia permitir, você permitiu. Então a culpa é sua. Exato. Então A pessoa permite. quando você se apropria de quem você é, fala assim: você não tem o direito de falar assim comigo. Eu não te dou o direito de me tratar dessa forma. Então, às vezes vai: ah, mas me tratam desse jeito. Mas por que que você está permitindo isso? O que está levando você a se submeter a esse tipo de ação? Você está verbalizando o que está te incomodando? Porque primeiro também fica muito no campo da imaginação, É. né? E eu vou te falar uma coisa, não tem uma coisa, a pessoa, às vezes, ela fala assim, ah, eu já recebi mensagens assim, ah, eu não aguento que a família do meu marido vem todo final de semana aqui pra minha casa, eles ficam aqui, não trazem nada, não ajudam nada, não lavam uma louça, a pessoa é aquela ladainha, reclamando. Aí eu pergunto exatamente assim, mas você já falou que isso incomoda? Você já expôs que você quer ter seu tempo com sua família? Mas Ai, não, não, mas não assim, quer ai, se né? dispor com o O outro. medo de ser rejeitada. Acho Não, que se mas ela aí, se posicionar, o outro é, vai rejeitar não. ela. E fora assim, né? Você fala sim pro outro e não pra você. É. Não existe lógica nisso. Não, e a pessoa já te rejeitou, é isso que ela não entendeu. É. Ela já te rejeitou porque ela sequer considera a sua opinião. Perfeita Então observação. você já está rejeitada. É isso Então aí. não muda É o tipo nada. de pessoa que não tem respeito por você. Pra que que eu quero essa pessoa na minha vida? Ah, mas é família. Que família o que é, meu bem? Não te respeita. Escolhe quem você vai dividir o seu tempo, o seu bem-estar. Eu digo que nosso tempo é o nosso ativo mais valioso. Como é que você vai gerir esse seu tempo? Aí tem a história, né? Ah, mas no fim da vida, aí rola as lamentações. Você tem agora para fazer. O que que você vai fazer de diferente agora? Qual a ação que você vai tomar para que isso seja diferente, que isso seja melhor, que isso seja mais benéfico não só para você, mas para os seus? Então as pessoas elas estão muito limitadas nas convenções e elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas gostam. Tem gente que não sabe nem qual é o seu sonho. Então elas são muito perdidas. Aí quando chegar no final da vida, porque vai acabar, né? As pessoas vivem como se não fosse Como terminar. se esse dia não fosse acontecer. E também não gostam de falar sobre o assunto. Falou, meu É o amor. elefante na sala. É Tá lá, assim, mas ó. ninguém finge que ele não tá, né? Então, papo de adulto aqui, tá? É. Você vai morrer. Então, o que que você está fazendo com o seu tempo? Não é mais um dia que você teve, é menos um. Você não tem mais um dia de vida, você teve menos um dia de vida. E o que que você está fazendo com isso? E aí não é papinho de good vibe, não é nada disso, é Não, um papo é real. realidade. A ideia é trazer essa reflexão de, tá bom, o que que eu posso modificar agora que lá no fundo me incomoda, mas eu nunca tive coragem? Porque para viver você precisa ter coragem, porque senão você vai viver uma vidinha muito da sem graça. E Deus não colocou a gente aqui para Para isso. mais ou menos. Não, de É forma para alguma. usufruir, né? É Exatamente. interessante você falou disso, de assuntos que a gente não gosta de tratar. A minha mãe teve câncer e foi um câncer devastador, né? Do dia que descobriu até o falecimento, 4 meses e meio. E aí eu fui com ela nos médicos, nas consultas, quando descobriu metástase, todo aquele processo sofrido de Sim. quem, né, descobre uma doença já no estágio grau 3, o máximo é 4. E aí, numa das conversas, quando descobriu a metástase, o médico falou para ela, eu sentada, meu pai e minha mãe, e ele assim: eu quero saber se a senhora, quando chegar a hora, se a senhora vai querer suporte. Aí ela mudou o assunto. Aí eu falei: mãe, você não respondeu uma pergunta importante que ele te fez. Qual filho? Eu falei: ele está perguntando se você vai querer suporte. Mas que tipo de suporte? Eu falei: se você quer ser entubada, se você quer ficar em coma, se acontecer. Não, eu não quero. Não, não, se chegar nesse ponto, eu não quero. Então tá, doutora, ela não quer. Pode escrever aí que ela não quer. E isso foi uma coisa. Aí as pessoas falavam assim: nossa, que crueldade do médico. Eu falei: gente, ela tem o direito de escolher. Você quer ficar como? Então ela escolheu não passar por isso. Ela morreu em casa, na cama dela, de mão dada comigo, com a minha irmã, com meu pai, os netos, todos em volta.
assistindo aquele processo, que era inevitável, né? Sim. Era inevitável, aquele processo ia chegar. Então eu falo assim, as pessoas não querem falar do elefante que está na sala. Tem um elefante na sala e a gente está passando por ele fingindo que ele não acontece. Dá volta, Dá né? volta, não, e vai dar tudo certo. Aquelas frases vazias, né? Ai, vai ficar tudo bem. Não, não Não, vai. não vai ficar tudo bem. É um câncer em estágio avançado. Só um milagre. Você não, o caminho é certo. E eu me Sim. lembro quando a última consulta, o médico falou assim: quanto tempo, doutor? 3 meses no máximo. E ele não falou na frente dela. Eu esperei ela sair, ela estava na cadeira de rodas, eu voltei e perguntei. Ele falou 3 meses no máximo. Nesse momento, meus irmãos não estavam, eles não tinham ideia. Aí eu fiz, quando cheguei em casa, respirei fundo, liguei para eles numa videochamada e falei: a situação é a seguinte, no máximo 3 meses. O que eu tô vendo aqui não vai até o final do mês. Então, adiem viagens, adiem programas, o que vocês tiverem, cancelem e venham para cá. É hora de despedir. As pessoas às vezes acham que isso é de uma. Na verdade, isso é lidar de forma objetiva com uma coisa que todos nós vamos enfrentar um dia. Sim, exato. Eu falo que me preparei, que é a história do autoconhecimento. Me preparei, eu li um livro, é muito bom, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá no meu top 5 esse livro, Da doutora Ana doutora Ana Cláudia. Cláudia. Então foi Maravilhoso. muito bom. Li, passei adiante. Então, minha irmã leu, meu irmão leu, meu pai leu, meu marido leu, todo mundo leu. Falei, o que a gente podia fazer, que é o se preparar? Vamos nos preparar Isso. e fazer a nossa parte. E o que eu noto é que, não só para a morte, mas qualquer assunto complexo, Desafiador. desafiador, a pessoa quer fugir do tema. Ela quer N- colocar lá a sujeira embaixo do Não tapete. vamos Não, não tô falar. vendo. Isso é muito ruim, né? Porque depois vai acontecer o arrependimento. Vai acontecer, eu poderia ter. Eu podia ter ido. Se eu soubesse que faltava tão pouco tempo, sabe o que aconteceu nesse chamamento que eu fiz? Todo mundo foi para lá. Baixou todo mundo na casa dos meus pais. E outro processo que aconteceu foi que na semana que ela faleceu, eu estava cuidando dela e ela estava inquieta, né? Ela chamava 20 vezes à noite, e às 20 vezes eu levantava: oi, mãezinha, que você quer, meu amor? Eu deitei com ela, fiquei do lado dela, tinha uma enfermeira junto, e o tempo inteiro dando atenção. E aí, eu falei assim, eu senti que ela estava realmente chegando ao fim. E de fato aconteceu como eu tinha falado. Eu falei, ela não vai até o final do mês, ela faleceu no dia 24. E eu comecei a sentir assim, ela não vai aguentar, ela não tá mais aguentando. Aí eu falei para todo mundo, eu falei assim, a gente chamou até meu primo, que foi criado com a gente, venha também. Veio, então, assim, ficou todo mundo ali nas 48 horas finais dela, a família inteira. Só saía alguém para comer e voltava. E a gente ficou Ela ali. estava consciente nesse Tava processo? consciente. Eu acho que, por mais difícil que seja, é um processo bonito, é um Foi bonito. processo de respeito, de entendimento, né? Desse rito de passagem, poder estar com os seus, saber que era querida, que foi cuidada É, e o Ale, olha que interessante, o médico foi falar para ela 2 dias antes que não tinha mais o que fazer. O médico foi em casa, ela não tinha condições de sair de casa. Aí eu conversei com o médico, o oncologista, ele foi lá e falou para ela: Dona Clara, não há mais nada a ser feito. Daí ela falou: Mas eu ainda não comecei a lutar. Aí ele falou assim: Mas já não tem mais armas. As armas acabaram. Aí, difícil ouvir isso. E aí, sim. algumas pessoas próximas falavam assim para mim assim: Você não devia ter deixado o médico falar isso. E daí eu falei assim: Você preferia uma ilusão? Iludir ela? Sendo que ela sempre falou assim: Filha, sempre me diga a verdade. É Ela me uma ensinou, decisão dela, ela me exatamente. pediu para sempre falar a verdade com ela e nunca esconder nada. Então, e a gente vê, tô pegando um caso dramático, mas se você pegar nas situações do dia a dia, às vezes a gente está preferindo assim: ah, não vamos abordar esse assunto. Você vê a quantidade de divórcio que teve na pandemia. Por quê? As pessoas não se Não se conhecem, conheciam. não estavam preparadas para conviver umas com as outras. Exato. Elas não conheciam o parceiro e, pior, elas não se conheciam. E isso ficou muito evidente das pessoas não saberem estar em paz com a sua própria Consigo. Tinha companhia. gente que não estava suportando ficar em casa. Falei assim, gente, a pessoa não se suporta. Ela É tem que isso aí. estar cheia de barulho em volta para ela não Para perceber não a se existência. ouvir. Eu sempre brinquei, dizia que eu não gostava do barulho do silêncio. Mas por quê? Porque a barulhenta era eu, né? Se E, ofuscava. era muito, isso é muito sério, assim, quando você começa a ter essas percepções. Uhum. Porque você entende os caminhos. Por que que isso chega dessa forma? O que que eu não estou querendo ouvir?
Por que que eu tô querendo fugir disso? E você trazer essa situação que está no campo do imaginário para a sua vida prática, pô, te faz ganhar bastante tempo, faz você se livrar de um monte de pendências que você fala, não preciso carregar esses lixos que a gente vai levando a vida inteira, porque chega uma hora que fica muito pesado, e você fala, "Tá, mas para que que eu estou carregando isso mesmo? Não faz mais sentido hoje. Eu não sou mais a Alessandra de 20 anos atrás." Mas não, a gente insiste. É como se tivesse o apego, né? Um apego até à dor, né? Ao Exato. sofrimento. Fala assim, ah, isso me fez tão mal, mas a pessoa não sai daquele lugar de É, e coitada. continua lá, Ai, porque um dia aconteceu na querendo, minha infância. querendo que você tenha pena É, eu dela. falo, amada, você tem 50 e tantos anos, a sua infância tem muito tempo que já aconteceu, você Já ainda tá foi, lá. vamos ressignificar. Você só tem agora, ó. O É. passado você não vai mudar mais. O futuro você não sabe nem se vai chegar. E você na mentoria, você deve lidar muito com essas questões, né? Total. Total, só isso, né? As minhas mentoradas, elas são muito maravilhosas, porque elas conhecem já o perfil da mentora delas, né? É aquela bruta, mas é com carinho, sabe? Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar real, bem real, papo de adulto, sabe? Mas é isso que as pessoas precisam. Elas precisam de alguém que fala assim: ei, vem aqui, seus 7 anos já passou, Vamos tá? encarar essa Vamos, o realidade. que que você vai fazer? Qual é a tua responsabilidade? O que que depende aí de você para agir? Ah, mas fulano não fez. Não, não tô falando do fulano, tô falando de você. Autoresponsabilidade é primordial nesse processo de autonomia de si, de autoconhecimento. Porque é fácil julgar, dizer que a culpa é do outro. Fulano fez. E tem gente que ama uma terceirização, né? Ah, é mais fácil, dói É, menos, né? dói menos. Lidar com a sua sombra é mais desafiador, lógico, né? Eu prefiro apontar a sua, que é mais fácil, né? Eu vejo muito isso nos casamentos. As pessoas É, falam assim, é porque o outro, eu não faço porque o outro não, ou porque o outro. Mas, gente, como assim? não tô entendendo. Você tá falando, eu vou dar amor só se eu receber? Pô, É. é Que muito. horas que você vai ser protagonista dessa história? Porque você agora é só um coadjuvante, né? Você tá ali É. só na periferia da Não, história. e é umas coisinhas assim, às vezes eu olho, né? Eu falo, isso é meio muito quinta série. Sabe? Aquelas coisas, eu falo, Tia, não, talvez o gente. meu caçula, um dia ele chegou chorando. Eu falei, o que aconteceu, filho? Mãe, a mesa me bateu. Oi? Sério? Ele falou isso, ele era pequenininho. A mesa me bateu. Eu falei, a mesa te Não bateu? foi você Não, que não foi você atropelou a que bateu mesa. na mesa. Tem gente que tá assim hoje, falando, a mesa me bateu. Até hoje, mas a gente vê muito isso. E quando eu falo da história da identidade, você se apropriar de quem você é, de você bancar a tua história, não estou dizendo que você é certa e você é perfeita, muito pelo Sim. contrário, mas você é você. Você, você honra o que você carrega. E mesmo sendo luz e sombra, você está ali naquele processo de querer transformar tudo isso. Mas é fácil eu querer transferir essa responsabilidade para o Pro outro. outro. Você Eu não sou trabalha feliz muito por isso. causa do que me aconteceu. Eu não sou feliz porque meu marido, meus filhos não. Eu falei, tá tudo errado. É daqui para fora. E tem essa coisa, né, de ficar achando que a culpa tá lá, e não tem nada a ver com isso. E eu falo, é tão bom quando você tem a sua identidade bem afirmada, porque até o que você fala, até as suas sombras, você pode ganhar compaixão das pessoas. Quando eu falo para o outro assim, olha, esse ponto é muito sensível para mim. Eu Vulnerabilidade. mostro para o outro onde é o meu problema. E claro, uma pessoa que ame a outra e que respeite a outra, não vai Vai, feri-la ali. lógico. Pelo contrário, ela vai falar assim: isso é sensível para ela, então eu não vou tocar nesse ponto. Isso é difícil para ela, eu sei que isso é difícil. Agora, olha que interessante, a pessoa quer bancar a fortuna e na verdade ela é a mais fraca de De todas. todas. Uma vez teve um caso de uma mentorada que ela citou uma situação. E ela é como se ela estivesse culpando a pessoa por não enxergá-la daquela forma. Eu falei assim, mas você sempre se mostrou altamente independente, você nunca pediu ajuda, você sempre se mostrou autossuficiente. Você não sinalizou para ele que você estava precisando de cuidado, de carinho. Você quis criar essa armadura e acho que as pessoas têm a obrigação de imaginar o que você está sentindo. E não é assim que funciona. Eu não sei, Alê, se eu convivendo tanto com homens, né, que só tem homem na minha casa, eu entendi uma coisa: se você quer algo, diga. Porque mulher até tem sensibilidade de Sim, perceber, sim. né? Eu vejo minha nora, ela
teve um dia que foi muito engraçadinho. No meu aniversário, meu marido decidiu encomendar o bolo onde eu sempre encomenda. Só que aí ele não tinha ideia nenhuma. Ele pediu, do que você achar que deve ser o bolo. Aí veio um bolo, assim, um bolo sem sentido, que o recheio não combinava com nada e recheios assim que eu nem, de coisa que eu nem gosto. E a minha nora falou assim: "Não é nada do que ela gosta". Aí eu fiquei assim sem graça, eu falei: "Do que você pediria o bolo?". Aí ela foi na mosca. Disso e disso. Aí eu ri, né? Pra não deixar meu marido sem Sem graça, graça. rir. Aí ela falou assim: pode deixar, ano que vem sou eu que vou encomendar o bolo. Isso é uma sensibilidade feminina, né? Eu Sim, nunca falei pra ela, ela pegou de sim. falas. E eu falo, quando você convive com homens, te dá Rigidez uma maior. bagagem para lidar assim. Olha, se eu quero, eu tenho que falar. Tá, eu queria muito no meu aniversário comer no restaurante X. Vamos. Eu não posso falar assim, eles todos sabem que eu Que gosto, eles adoro vão e me vão convidar, pensar. eles vão pensar, eles Não, não vão não pensar, é, não gente. é. Eles E não aí a vão gente pensar. sofre porque ele não pensou o que eu gostaria que ele pensasse, aí eu me frustro porque eu criei uma expectativa que não foi atendida. E aí você se magoa com o outro, o cara não tá sabendo de nada que Ele, tá coitado, ele acontecendo. tá Você vendido. já criou um mundo tão aleatório na sua cabeça, aí no final da história você tá triste e ele continua lá vendo futebol e nem tá Felizão, e ligando. pensar, ó, insensível. É, Nem sentiu que eu tô isso é muito frustrada. louco a história da expectativa, né? Que É, a gente. Ah, mas eu faria diferente. Você, meu bem, você faria diferente. O outro não. E eu falo que a pior coisa que tem é você criar uma expectativa. Cara, cada um entrega o que tem. Ele não tem essa sensibilidade de saber que o recheio com aquele tipo de fruta combina ou não. é, E essa exigência que a gente quer do outro é exato. muito ruim. É duro, né? É porque é difícil atender a expectativa, é como se você tivesse uma prova Sim, oral, ainda para ser juiz. Você, é. você não pode errar. E aí Não, rola a é, frustração, é. rola a chamada decepção. E aí você vai só. É como se você fosse, né, se nutrindo de coisas que não vão te fazer evoluir em nada. Nada, você fica nesse mundinho pequenininho, É isso em aí. si mesmada. Ale, e você fala muito sobre rótulo, né? Na sua biografia você fala que não gosta de rótulo. Você acha que a gente consegue se desprender desses rótulos, ser maior, melhor, não ter. Parece que a gente vai pegando uns rótulos que a gente nem sabe quem colocou isso na gente, né? Volto a repetir, sós dispostas. Você tem que querer dar o próximo passo, você tem que querer fazer diferente, você tem que querer eliminar aquilo que não está te fazendo bem. Mas demanda coragem, demanda tempo, demanda estudo, demanda uma ação que por vezes as pessoas não querem ter. Elas querem que não passe de mágica. As pessoas estão querendo o objetivo Sem o sem, processo. elas estão querendo se abster da caminhada. E não tem como. A caminhada faz o caminhante, né? Não tem como você chegar no ponto B se você não percorrer. E a história, e muitas vezes as pessoas não honram isso. Mesmo que tenha tido momentos desafiadores, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, erros e acertos, me tornam a pessoa que eu sou hoje. E quando você não respeita isso, quando você não honra isso, você se frustra. Porque você sempre vai olhar, poxa, dela deu certo, o meu não. Exato. Você começa a se comparar com o outro. E você frisou bem no começo. Se compare com você. Isso, com o que você era ontem, né? Ontem Então, eu evoluí, você então eu tô é melhor. muito possível, Jana, a gente sair desse estado de inércia, esse estado de De mais ou menos, de coitadismo. vitimismo. É muito possível. Mas você tem que estar disposto, você tem que levantar e falar: não, o que eu posso fazer por mim? Porque só, no fundo, é você com você mesmo. E parece que tá todo mundo esperando um herói que É, vai chegar e vai te tirar. Eu falo assim, você vai olhar esperando aquela mão. Quando você olha, é a sua mão mesmo. Tá falando, vamos, filha, você tem que ir, você tem que andar. autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Para tudo na vida, né? Tanta gente fala assim, nossa, eu queria ser motivada igual você é. Eu falei, não, eu não sou motivada, eu sou Sou disciplinada, disciplinada. perfeito. Eu não sou, tem dia que eu não tenho vontade, tem dia que eu quero ficar deitada na cama em posição fetal. Mas eu falo assim, nossa, eu tenho que ir, porque ninguém vai poder malhar para mim, Isso aí. né? Seria um sonho alguém malhar e o resultado aparecer em mim, mas não tem isso Não ainda. é? É Então tem que isso. ser eu que vou lá mesmo. Muitas coisas, se a gente pudesse, a gente tirava, né? Educar Lógico. filhos. Não é fácil. Seria muito Não. melhor já receber educadinho. Ter uma super nana em casa, fala assim, ó, quando eu chegar, Faz aí pra tá tudo você me certinho. entrega ele bem bonitinho, E educado. de preferência com o para-casa feito. Feito, melhor ainda, que essa parte é cansativa. Seria lindo, mas não tem jeito. O trabalho duro também faz parte. E tem Faz gente que quer parte. poupar isso, né? Não, é a história de querer
se abster daquilo que faz parte da vida acontecendo. Você acha que pode ter um pouco a ver com essa coisa o Bauman fala da sociedade líquida e a gente também tem essa questão do fast food, de tudo muito rápido, né? É o WhatsApp, você manda um WhatsApp. Outro dia um consultório mandou uma mensagem para mim, 8h30 da manhã, quase 9, querendo confirmar uma consulta dali 3 dias. Eu estava numa aula de spinning, pedalando, eu não vi a mensagem. Quando foi 1h30, tinha assim, como você não respondeu, sua consulta foi cancelada. Aí eu assim, oi? Aí eu respondi, confirmada. Aí eu falei, agora Imediatismo. lide com isso. O imediatismo. Gente. Nós estamos vivendo É. uma era muito inquietante, né? Porque as pessoas, primeiro que elas não têm paciência para esperar, elas não têm paciência para sentir o processo, né? É a história do você vai passando o dedo no feed e você nem sabe o que você consumiu, mas essa informação tá ficando lá no seu subconsciente, tá? E aí a pessoa fala pra outra assim, eu vi tal coisa. Onde você viu? É, TikTok. É. Tipo, fonte TikTok. TikTok. E assim, isso é uma outra observação que a gente precisa levantar. Cuidado com o que você está consumindo, tá? Não, mas isso não faz parte. Vai ficar lá, ó, guardadinho no seu subconsciente de alguma forma. Tá numa gavetinha lá. Tá lá. Então, faz uma seleção melhor, né? Pô, ouve uma boa música, lê um bom livro, vai fazer um passeio. Não é uma vida distante de. Não é. Ela é possível quando você se dispõe a isso. É uma escolha. Escolha. Uma escolha muda tudo. Então, quando você tem essa apropriação de si, você não começa a receber qualquer coisa. Você fala, esse caminho aqui para o meu dia é legal? Vai ser benéfico? Vai me agregar? Vai ser bom? Quando eu for deitar na cama, eu vou falar assim, poxa, eu Que dia bom. deitei. Ou eu tô orgulhosa de mim, ou vai falar, nossa, não fiz nada de interessante. E é isso, escolha, lide com as suas decisões, né? E as nossas escolhas, elas se transformam em hábitos e hábitos determinam destinos, né? Ali tem um capítulo só sobre isso. Eu preciso ler. nem E olha que interessante, eu acho que tem muito isso. Talvez hoje a gente veja esses jovens que explodem do dia para a noite, ficam milionários, às vezes fazendo uma dancinha, fazendo pegadinha, desafio. E ok, tem consumo disso, ok, não tô questionando isso. Explode. Aí parece que todo mundo quer essa fórmula. Quem vende essa fórmula de fazer sucesso rápido? Eu sempre penso assim, gente, essa é a exceção. A regra é trabalho duro e muita dedicação. Essa é a exceção. Simples assim. Você não vai ficar olhando assim para o cara que é um gênio. O gênio é a exceção. São os recortes, né, Jana? As pessoas olham aquilo e falam, é possível. Mas mesmo esse carinha da dancinha, quantas dancinhas anônimas ele fez, né? Tudo bem que tem 1 em 1 milhão, mas o certo é você levantar, você trabalhar, você estudar, você ser útil, você fazer algo por você, não querer se espelhar no. Você pode se inspirar, né? Mas a comparação é frustrante. Então, assim, ter esse discernimento, essa inteligência de como você vai conduzir todo esse processo. Vão ter dias que vão ser mais desafiadores, sim, tá bom, é só a vida acontecendo. Papo de adulto mesmo. Conversa de adulto. Sabe, você me lembrou uma entrevista que eu vi da Scarlett Johansson, aquela atriz de Hollywood, e ela estava falando por que ela não tinha redes sociais. Ela falou assim, olha, meu cérebro não aguenta isso. Porque isso me gerou muita ansiedade. Ela teve durante 3 dias. Ela disse que nesses 3 dias, ela se percebeu gastando 20 minutos rolando o feed e vendo a história de uma pessoa que ela sequer conhecia, que era o conhecido de algum conhecido, que tinha um cachorro, que morava numa casa tal, e ela disse que ao final de ver um pouco da vida daquela pessoa que ela sequer conhecia, ela ficou assim, nossa, eu preciso ter um cachorro, um labrador, sei lá qual era a raça, eu preciso ter um labrador, eu preciso mudar de casa, minha casa não tá boa. E eu fiquei pensando, gente, se a Scarlett Johansson pensou que a vida dela não estava boa, e ela precisava de um labrador, ou seja lá qual cachorro que ela viu. Imagina uma dona de casa, uma estudante, uma mulher que está lá com a sua vidinha cotidiana, ordinária, no bom sentido da palavra. Ela vai olhar isso aí, ela vai falar assim, nossa, o outro tá viajando para tal lugar. Vai despertar nela o pior dela, né? Mas você concorda que se ela tivesse um autoconhecimento em dia, ela não ia ser totalmente influenciada dessa forma? Se ela fala assim, pô, que bom que isso faz sentido para ela, não para minha realidade. Vamos mandar esse livro para a Scarlett Johansson? Acho que vai fazer Fica sentido. a dica, vamos achar o endereço dela, ela tem que receber esse livro. Sabe livro. por quê? Porque assim,
é a história da internet. Hoje em dia todo mundo É. consome isso. Mas como é que você vai se deixar influenciar por um corte de alguém que tem um cachorro? Eu tenho um cachorro, mas o meu cachorro, por exemplo, meu cachorro não entra na minha casa porque eu optei por não entrar. Mas e a pessoa que tem um cachorro que entra na casa vai falar, nossa, será que eu sou má porque o meu não entra? Sabe essas comparações que não faz sentido. Tem quem queira que o cachorro entre em casa, tem quem não queira. E tá tudo bem com a minha decisão. Então as pessoas precisam bancar aquilo que elas têm. Uhum. Elas precisam bancar aquilo que elas fazem. Suas escolhas, né. Você Sim, escolheu morar aqui ou é o que você pode, então seja grato, que bom que eu tenho essa casa, né. Vai ter e pessoa só tá vendo a do outro, não, a do outro é mais bonita. mas vão ter pessoas pro resto da vida mais bonito que você, mais rico, mais feliz, mais um monte de coisa. Mais tudo. A comparação não pode ser com o outro, tem que ser com você. Sempre com a Mas e o que gente. que você está fazendo para ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida com mais sentido? E No na fundo, é sempre só sobre você. e na prática, como é que a pessoa faz isso? Por exemplo, nas redes sociais, como é que ela vai rolar o feed e não ter sentimentos tão mesquinhos como inveja, ciúme, competição? Ela vai ter, ela Ah, vai ter, ela vai ter. ela vai Bom, a ter, má notícia é que vai vai ter, ter, vai ter. vai ter. É inerente do ser humano. Agora, o que que você vai fazer com isso? Boa, você pode fazer isso ser uma motivação. Exatamente. Você pode usar isso como uma inspiração Isso. e falar assim: poxa, tem gente mais feliz do que eu. O que que o que que cabe a mim fazer para que eu possa alcançar ter um carro bacana, poder fazer minha massagem, sem reclamar no Instagram da amiguinha? O que que eu posso fazer? Por isso que eu digo que o autoconhecimento te dá uma bagagem, você vai se apropriando de situações que você não vai ter mais tempo de ficar reclamando. Você vai querer fazer diferente, sabe? Você não vai querer mais ficar no papel de vítima. Você não vai querer ficar no papel do sofrido da história. Porque a verdade, sabe qual que é? Ninguém tá nem aí pra você. Essa é a dura verdade. É a dura verdade. Você fala assim: nossa, eu não vou fazer isso porque o que vão pensar? Não, Ninguém não vai vão pensar pensar. nada. Ninguém tá nem aí. E também, se pensar, sabe quanto tempo vai demorar? 15 segundos o tempo de um story. Só. Já passou para Você não outro é mais, pensamento. você não é mais motivo de pensamento de ninguém. Então, quando você entende isso, quando você não dá o poder a isso, e você acaba deixando de fazer tanta coisa com a Medo do preocupada julgamento, né? que ninguém tá nem aí. Essa é a grande verdade. Quando você se liberta disso, você fala: tá bom, acredito que você tem o direito de pensar assim, mas enfim, segue minha vida, eu vou fazendo o que eu acho que é certo, o que é bom, o que funciona pra mim. Ale, como é bom a pessoa ter a identidade dela bem firmada, resolvida, ela ter essa consciência de quem ela é, Sim. para que que ela tá no mundo, para Pra onde que quê? ela tá indo. Isso que eu faço me aproxima ou me atrapalha? Ou me afasta de quem eu quero ser? Isso me aproxima ou me afasta do caminho que eu quero percorrer? E isso é clareza, né? Clareza, de propósito. Eu sempre penso que saber, eu falava isso para os meus filhos quando eles eram mais novos, agora eles são adultos, né? Eu falava assim, você não precisa saber tudo que você quer fazer, porque a vida é muito ampla, você pode querer fazer várias coisas. Você só tem que saber o que você não quer. Isso aí, Se você souber o que você não quer, você já encurtou o caminho, com porque você vai certeza. evitar dar muita cabeçada. Olha, isso eu gosto, isso eu gosto, mas isso aqui eu detesto. Então, atendimento ao público não gosto, já descartou um tanto de profissão. Pronto, já descartou um monte de Sim, gente. sim. E aí ele começa a ter muito mais clareza do que faz sentido para ele. Eu Exato. brinco com o exemplo, eu falo assim: isso é tão pessoal, é tão individual. Tem seres humanos que comem melancia, olha que loucura. Olha que Olha que loucura! loucura. Ai, eu sou um pouco louca. Tá, tudo bem, eu sei, a maioria come melancia. Mas isso não faz o menor sentido para mim. E quando eu entendo isso, que não faz sentido para mim, mas faz sentido para você, eu tenho respeito pelo outro Pelo outro, e, pelo diferente. e tenho respeito por mim. Porque eu não vou falar assim, nossa, eu vou comer com melancia só porque todo mundo come. Sabe aquela coisa? Não, eu não como, eu não gosto. E isso é tão robusto, deixa a tua vida tão mais legal, tão com maior propósito de falar. Eu falo sim pro que faz sentido, eu falo não pro que não faz sentido, porque eu sei o que eu quero. E eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que me faz bem. E eu não vou permitir que ninguém fale ao contrário. Não, imagina, eu vou Isso, na sua isso casa tomar um suco de ah, melancia para não só te... para ser agradável. Não, não vou. É, Já tô você te agradar. avisando o dia que eu for lá, não. Não, não vou servir também.
Não é do meu feitio fazer suco de melancia, porque ocupa muito espaço a melancia na geladeira. Eu sou um pouco inimiga da melancia por isso. Quando tem umas, agora saíram umas pequenininhas, eu penso em Maria testar. ama ela. Mamãe, leve, eu pede pra vovó cortar. Eu que nem um cheiro. Até Olha o cheiro. muito Nossa, é um louco. caso grave É grave, é grave. deve ter um nome, medo de melancia. Agora me conta uma coisa. Nesse trabalho de mentoria, livros, palestras, claro que você viu muitas histórias e acompanha muitas histórias de transformação. Tem alguma que te impactou muito, assim, que foi, nossa, essa mexe comigo só de lembrar? É impossível eu falar sobre essa história de contribuição com o outro sem citar o exemplo de uma advogada que procurou o nosso grupo e ela estava passando por um momento muito desafiador, muito difícil. Eu confesso que são 20 anos atendendo pessoas, então eu já, né, vivenciei Muitas algumas histórias. histórias, mas essa foi muito, muito séria, muito séria. E o nosso grupo fez o atendimento e ela foi embora melhor. No outro dia estou eu lá na frente fazendo minha palestra. A mulher entra e vem vindo na minha direção. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, ai, ai. E ela parou na minha frente e disse, saiba que eu não tirei a minha vida por sua causa. Nossa, aí sua vida fez sentido ali. É o check da vida. É o check. Quando a sua ação consegue impactar de forma tão intensa e tão verdadeira e tão importante na vida de alguém, né? A gente está falando da vida de um ser humano. Então, ali eu entendi que fazia parte da minha missão crescer e contribuir. Porque o crescer, primeiro eu. Não é egoísmo me colocar em primeiro lugar. Eu ensino com o que eu faço, não é com o que eu Sim. falo. E eu entendi ali que Deus falou, filha, vai aí que esse é o seu caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E isso me marcou para sempre. Tem até um versículo que diz isso: quer uma voz fale para a direita ou para a esquerda, uma voz lhe dirá: siga esse caminho, esse é o caminho. Esse é o caminho. Essa sensação que você teve, esse é o caminho. Sim. E por falar nisso, desse é o caminho, você tem muita fé, né? Muito. E como que isso impacta o seu trabalho para trabalhar com a identidade das pessoas? Como é que a fé impacta esse processo? Olha, eu costumo dizer que eu e Deus, nós somos muito amigos. Eu falo com Best. ele lavando louça, porque eu não coloco ele num patamar distante de mim. Ele está em mim. E então, as minhas ações, elas estão muito voltadas para pensar, eu vou estar dando orgulho para o meu pai? Né? Sabe Muito aquela, conectada com Deus. de falar assim, poxa, isso que eu faço seria aprovado? Mas por que eu estou sentindo isso? Mas por que ele colocou isso no meu caminho? E aí eu converso com ele. Então, essa minha proximidade, e aí eu não falo de religião, tá? Eu falo de espiritualidade de uma forma muito ampla, porque Deus não está numa caixa. Ele não é só o que dizem que ele é. Ele é muito maior do que tudo isso. Porque eu sinto isso. E eu sinto não é porque me disseram, ou num culto, ou numa igreja, ou onde quer que seja. Eu digo isso porque eu sinto. E é fácil ser cristão, é fácil ser uma pessoa de Deus num local apropriado. No domingo. E quando você está fora? Então, todas essas reflexões, todos esses questionamentos que eu me faço, porque eu me faço pergunta, eu me dou resposta, e é assim que funciona É a um minha debate o mente. tempo inteiro. O tempo inteiro. E então isso é muito muito presente na minha vida, né? O fato do meu trabalho voluntário, de estar ali, né, numa conexão tão perfeita, tão justa, né? Porque estar fazendo um trabalho voluntário não é uma coisinha de gente boazinha, não é nada disso, tá? O trabalho voluntário é você entender que existe uma magnitude da vida que por muitas vezes as pessoas não querem parar para olhar. Uma parcela da sociedade falando, não tenho tempo para isso. Isso não tem nada a ver E comigo. não é porque, nossa, Lê faz trabalho voluntário, era muito legal. Não, não é isso. É entender realmente o macro. É o sair da caixa. É deixar meus filhos em casa toda segunda para fazer algo que vai gerar uma contribuição para o outro. Então, ter essa clareza, vivenciar o autoconhecimento, me aproximou infinitamente mais de Deus. Eu posso confessar que eu sempre fui uma criança muito questionadora e às vezes eu ia para a igreja e eu ficava me perguntando um monte de coisa, mas por que tem que ser assim? Mas por quê? Gente, a Então, mãe da Lê sofreu. a sorte é que meus pais eram muito... Tinham boas respostas. Vai lá, Ale. Não, eles falavam assim, tá, Alessandra, entendi. Ah. Então,
eu sempre questionei muito o porquê sim não fazia parte da minha vida e tinha que fazer sentido. É sentir para fazer sentido torna a sua Uau, jornada muito mais encantadora. que Esse é um lindo. capítulo do livro. É sobre Olha, sentir. Porque não adianta você falar assim para mim, Ale, é legal fazer isso. Se eu não sentir que é legal, você não vai conseguir colocar isso. Mas por que eu sei isso? Porque eu aprendi a me ouvir. Eu me percebo, eu me escuto. Né? Então, são processos que você vai, lógico, com maturidade, com estudo, com boa vontade, com disposição, com intenção. intenção. Essa palavra eu acho chave também, né? A questão da intenção. Sim, Por que você faz o que faz e qual a intenção? Tudo tem que estar alinhado, né? Assim, isso tem a ver com o que eu desejo. E eu acho que esse livro aqui, ele já estou curiosa para o seu olhar. nossa, eu tô ansiosa para falar do meu mapa, Do né? seu mapa diante do meu Diante do seu mapa. mapa. Eu tô super na expectativa. Ale, como é que as pessoas podem adquirir os livros? Os livros Amazon você encontra facilmente, é só Opa! digitar o nome deles lá, Identidade, qual é a sua? Vou repetir. identidade com a Esteja sua, imperfeito. seja imperfeito. E eu confesso que não é porque eu fiz, não, mas tem um olhar muito generoso em respeito ao outro. Porque no fundo eu só quero que você seja muito incrível, eu quero que você perceba quão valiosa é a sua estada aqui. E é isso que, do fundo do meu coração, eu quero que as pessoas percebam, que elas se apropriem de quem elas são. Então, quando eu escrevi esse livro e o próprio capítulo, né, que eu faço parte desse Esteja Imperfeito, porque se você for esperar a situação ideal, perfeita para fazer algo, você não vai fazer nada. Essa é a grande verdade, né? Faça o melhor com o que você tem agora. Até ter condições melhores ainda, já dizia Cortella. É, sensacional. Ale, você é uma inspiração porque você escolheu um tema tão necessário. E nesses dias, mais do que nunca, eu acho que mais do que nunca, num mundo tão globalizado, Sim, descobrir sua identidade é viver em paz. isso. É, porque a competição parou de ser do vizinho, agora é uma competição global. Sim. Então você consegue viver em paz com quem você é, com a sua história e construir algo melhor, né? Tem uma parte que no livro que fala que a desordem do mundo não precisa ser a desordem interior. Porque o mundo pode até estar em desordem, mas se eu estou em paz, Sua vida está em paz. eu não vou permitir que o externo me domine. É lógico que eu não vou ser uma isenta do que acontece no mundo, não é Claro. isso, mas é tão mais fácil lidar. Porque tem coisas que vão acontecer e tá tudo bem, faz E parte. você não tem como impedir, né? Não está nas suas mãos. Mas aquilo que tá, meu bem, pega. Corre e faz. Mas pega com gosto que você merece. Com intenção. Ale, e com intenção, bem intencionada, eu vou te trazer um presente aqui da Ah, Nutraform. que A Nutraform é um maravilha! apoiador do nosso programa, é um laboratório sensacional e eu escolhi a Que dedo um que você vai amar, maravilhoso! porque esse tem maca peruana. Hum, já Para nós gostei. mulheres que temos assim, que dá conta do recado, ele é muito bom. Perfeito. E eu tenho muita preocupação com isso, porque eu super incentivo as pessoas a se cuidarem e tal. E eu vejo que tem muita coisa falsa, né, na internet. E tem que tomar cuidado. E por isso eu tenho Sim, muita alegria de ter esse parceiro. Eles são muito sérios, muito responsáveis. maravilha. Muito Espero que você obrigada. goste. Quero que você Já leve a sua gostei. canequinha, que é Ai, sua. você pode mais. Eu muito acredito nisso. Eu tenho Você pode certeza. mais sempre, né? Você não tem que se contentar com isso. E quando você fala você pode mais, eu desejo muito que as pessoas acreditem nisso, sabe? Você pode mais sim. E seja o que Sempre. for, independente de qualquer coisa, você pode mais. Que show. Obrigada, Eu que Lê. Muito agradeço. obrigada. Foi uma maravilha Eu estar tenho aqui. certeza que quem está aqui amou essa conversa, ficou curiosa para ler o livro como eu. Então, eu te convido a entrar na Amazon, adquirir o seu livro, deixa o seu depoimento para ler, né, para Vou falar como é que isso adorar. impactou você, né, tão gostoso. E se tiver oportunidade, me siga nas redes Eu ia pedir sociais, agora porque seu lá Instagram. tem um acesso muito direto, a gente pode bater um papo, eu adoro falar, então vai E ser um você responde prazer. todo mundo que eu sei. Respondo todos. Eu até hoje não me lembro de ter deixado ninguém sem resposta. Às vezes pode demorar um pouco, não, mas eu respondo. Eu tenho muito carinho para as pessoas que me acompanham, né? Porque ali elas estão dedicando um tempo para consumir um conteúdo que eu faço com muito prazer, com muita gratidão, né? Pela confiança das pessoas. Então, @identidade Ale Vasques. Seja muito bem-vinda ao meu Instagram, a minha forma de pensar, às vezes um pouco bruta, mas é com carinho.
Se você também é bruta com carinho ou não, deixe seu comentário, né? Deixa um coraçãozinho, deixa um comentário sobre esse podcast, o que que você achou. Eu vou gostar muito de saber sua opinião, a Lê também vai. E você já sabe, você pode mais. Espero você no próximo episódio. Assista os outros episódios que estão aqui e se divirta no canal sendo inspirada, para não para competir, para você se superar. Um beijo e até o próximo programa.